Bom, pessoal, esse daí, por ser um assunto complicado, essa é a quinta vez que eu tento gravar esse vídeo, mas vamos lá. Quando as pessoas falam sobre esse vício, sobre esse mau hábito, as pessoas estão mirando no lugar errado. Várias pessoas na internet aqui falam sobre isso, falam que esse é o problema, só que o que eu vejo é que, basicamente, este não é o principal problema. É claro que é uma coisa ruim, tá? Esse negócio que você vê é uma coisa que te faz mal, só que ele não é o verdadeiro problema, cara. O problema está em outro lugar, ou seja, você está tirando um lugar, tentando acertar outro, tá? Você está apenas acertando o sintoma. Para você entender melhor minha ideia, é como se você estivesse doente e aí você tomasse um analgésico tentando parar aquela dor. Só que, infelizmente, o que está causando aquela dor você não tratou, você tratou apenas o sintoma daquela dor. Então, o verdadeiro problema das pessoas é que elas não olham de forma ampla, uma forma que ela pode resolver aquilo sem atacar o sintoma, tá? Porque se atacar o sintoma, aquele negócio vai pular para outra coisa, vai pular para outra, e assim consecutivamente nunca vai resolver o verdadeiro problema. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Sobre que a papilografia, essas coisas aí, elas não são o verdadeiro problema, tá? Esse vídeo, para quem está vendo em excesso, tá? Antes de você vir me xingar, é claro, você acha que estou defendendo isso, eu não defendo essa prática. E isso daí é para você que está aí vendo em excesso, está vendo que está te atrapalhando, está vendo que a sua vida está ficando de mal a pior por causa disso, tá? Pode ser que seja outras coisas, mas por causa disso você vê que o seu rendimento está caindo bastante, tá? Não é o cara lá, novão lá, que está curioso da vida, vai ver isso daí, não. Tá bom? Não estou falando de pessoas que veem isso de forma casual, estou falando de pessoas que você sabe que está vendo excesso e que está te fazendo mal pra caramba, tá? Assista o vídeo inteiro para que o seu raciocínio não se perca comigo, tá bom? Porque você pode aí me entender errado e acabar me xingando nos comentários. É claro que eu me importo com a sua opinião, tá bom? Antes de mais nada, escreva nos comentários sobre o assunto também o que você acha e que você pode complementar também sobre isso, tá? Eu gosto muito de ver outras opiniões de outras pessoas. Então, ele não é o verdadeiro problema. Ele pode ser algo prejudicial? Pode. Só que não é um verdadeiro problema, não é o foco central. Por quê? Entenda uma coisa primeiro, tá? A diferença do viciado para uma pessoa que possui um hábito ruim, tá? Muita gente fala, eu sou viciado. Cara, pequena parte dessas pessoas que têm esse hábito de ver isso são viciadas, tá bom? Você provavelmente não é um viciado. Viciado é aquela pessoa que simplesmente não consegue parar, que não consegue ficar nem uma hora, nem meia hora sem isso. Por exemplo, a pessoa que fuma um cigarro. Cara, eu trabalho com um cara que ele fuma de 10 em 10 minutos, ele não consegue parar. Esse é o verdadeiro viciado, tá bom? Talvez você apenas tenha esse hábito ruim, tá bom? Você tenha apenas esse hábito aí que não consegue parar. Então você não é um louco de pedra viciado nisso. Pode ser? O tiro, ele simplesmente sai pela culatra, ou seja, normalmente as pessoas elas vão mirar no problema e acabam em outro pior. Por exemplo, a pessoa que decide tirar o doce da vida dela. A pessoa, sei lá, tem um hábito ruim ou, sei lá, gosta de doce pra caramba e ela decide tirar de uma vez. Só que o problema é que essa pessoa vai voltar em dobro ou comer esse doce de forma compulsiva, ou ela vai pular para outro vício, outra coisa, ou outro hábito ruim. Porque os hábitos eles nunca somem, tá bom? E os hábitos eles apenas são substituídos, tá? O livro O Poder do Hábito ele fala muito sobre isso e é muito bom você ler ele, tá bom? Os hábitos, eles simplesmente, eles nunca vão sumir, eles apenas são substituídos por outros, como eu já falei, e por isso que você deve arranjar vários hábitos que não te prejudiquem. Então, você pode perceber que tem vários hábitos bons que a gente pode desenvolver, como leitura, como corrida, academia, e que, é claro que não são super dopaminérgicos, não dão aquele prazer extremo, só que são menos prejudiciais ou são hábitos saudáveis, que eles não vão ferrar com a sua vida. E você tem que entender que se você quer se livrar de um hábito ruim, você tem que jogar alguma coisa por cima, porque se aquele negócio ficar aquela lacuna vazia, um hábito ruim, ele vai habitar lá, não tem jeito. Eu chamo isso, ou alguma coisa aqui, de processo de troca de fonte dopaminérgica. Como assim? Troque hábitos ruins, que te dão dopamina, por hábitos saudáveis, que te dão dopamina também. Meu exemplo, eu troquei o mau hábito de jogar demais por correr 5 km, porque no final do treino
eu tenho a minha dose de endorfina. Não é a mesma coisa que eu jogar e tudo mais, só que eu tenho minha dose de endorfina depois da academia ou depois de correr 5 km, eu sinto aquele prazer, aquela sensação de dever cumprido. O livro também me ajudou isso bastante. Depois que eu termino o livro, eu tenho uma sensação muito boa, tá? Então, se você puder fazer a troca de fonte dopaminérgica, faça isso, tá bom? Então, troque uma dopamina por outra mais saudável. Vocês podem ver um exemplo bem claro das pessoas que fazem bariátrica. Você deve estar se perguntando por que nesse mapa mental tem bariátrica aqui do nada. Você vai entender. Normalmente eram pessoas que tinham um mau hábito ou viciadas em comidas hipercalóricas, né? Então você pode perceber aqui nesse link aqui, ó. Vamos lá ver essa parte aqui. Um relato de caso, ou seja, alcoolismo após a cirurgia bariátrica, relato de caso. A gente pode ver aqui no resultado, um homem de 25 anos, sem histórico prévio de abuso de álcool, evoluiu para o alcoolismo grave 4 anos após a cirurgia bariátrica. Havia antecedentes familiares e transtornos relacionados à substância, ou seja, o cara, ele, sem o histórico de abuso de álcool, ele ficou viciado pra caramba e ele evoluiu no alcoolismo após essa famosa cirurgia que o povo faz aí. O que isso tem a ver, cara? Eles não podem comer muito antes, então eles pulam para outro hábito ruim. Você lembra que eu falei para você que os hábitos, eles nunca vão sumir, certo? Eles apenas serão substituídos por outros. Então, o cara, ele era viciadão em comida, ele adorava comer comidas hipercalóricas, adorava aquela dopamina, só que o problema é que ele não tratou a causa do problema que ele tinha. Então, ele depois da bariátrica, ele não pôde mais comer essas comidas porque senão ele ia morrer. Então, ele pulou para outro hábito ruim, que foi o alcoolismo. Entendeu como é? Então, um hábito ruim, ele saiu, só que entrou outro hábito ruim, porque ele não tratou algumas causas disso, tá? Tem um amigo, pessoal meu, que ele tem um pai que virou alcoólatra depois dessa cirurgia. E por isso, eles fazem tratamento psicológico antes da cirurgia. Então, antes dessa pessoa ir para a cirurgia, ela tem que ver se ela vai aguentar, se ela tem algum transtorno, se tem alguma coisa dentro dela que não deixa ela parar de comer, porque simplesmente se ela continuar com esse hábito, depois da cirurgia ela vai continuar comendo pra caramba e vai morrer, tá? E o problema é que muitas pessoas, elas veem o álcool como uma saída, tá bom? Porque ela simplesmente não consegue largar esse mau hábito e aí o hábito ele pula para outra parte da vida da pessoa, tá? Então, visto isso, que você está entendendo o básico, olha de forma diferente. Você está mirando no sintoma e não na causa. Ou o que eu quero dizer é que se você quer sair disso, desse maldito vício, desse maldito hábito, você está mirando no problema do sintoma e não na causa. Do que você está querendo fugir? A gente usa os hábitos normalmente para fugir da realidade que vivemos. Então, normalmente, todo mundo já usou algum hábito ruim para fugir da sua realidade, da realidade que você vive, ou de algum trauma do passado, algumas coisas que a gente sofreu. Então, por exemplo, você está nesse hábito ruim aí que a gente está falando agora. Do que você está querendo fugir, cara? De alguma decepção? De algum medo? Ou sei lá, o seu trabalho está te estressando demais, você está com muita pressão na cabeça, você está com aquela angústia no coração, alguma coisa parecida, e aí você se afoga nisso porque simplesmente isso faz você esquecer da sua vida que está meio ruim ou está muito difícil de lidar. Então, analise a sua vida em terceira pessoa e veja o que pode ser a causa e o motivo de você querer escapes que te fazem mal. Normalmente são problemas grandes ou traumas. Então, vocês podem ver claramente que tem alguma coisa escondida na sua mente, na sua caixinha que você não quer mexer, nesse bicho papão que ele está debaixo da sua cama e você vai ter que encarar ele de frente, tá? E é por isso que você tem esse mau hábito, é provável, tá? Não são todos, só que é provável que você tenha alguma coisa escondida aí que você precise resolver e você desconta tudo nesse negócio que você faz. E depois se sente mal e depois você faz de novo, porque você depois de estar mal e aí sim vai, cara, aí não tem como. E aí as coisas vão andando e aí o bonde ele vai chegar na frente lá, você vai estar todo ferrado. A minha experiência, cara,
eu fui viciado em comida em boa parte da minha vida, tá? Então, sempre que me deparava com uma situação difícil de lidar, eu descontava tudo nos doces em comidas hipercalóricas. Por quê? Porque eu tinha muita preocupação, cara, com dinheiro e as contas. Eu só consegui resolver isso quando eu bati de frente com meus problemas e fiz a troca de fonte dopaminérgica que eu te ensinei agora há pouco. Ou seja, eu bati de frente com a falta de dinheiro que eu tinha, fui atrás e vi a minha situação financeira, eu queria fugir daquilo e descontava tudo comendo comida supercalórica, pizza, doces, brigadeiros e simplesmente engordava pra caramba. Então você pode ver claramente que eu troquei a minha fonte dopaminérgica por exercício físico, por ler livros, e é por isso, cara, que falo que o exercício físico é tão importante, porque ele libera uma certa endorfina e um certo prazer também ao você terminar, porque isso te dá muita satisfação. E essa foi a minha experiência, tá? Então, se você tem alguma experiência parecida, comenta aí nos comentários, e você pode perceber de forma clara aqui nesse mapa mental que o problema principal você não está atacando, que o problema está dentro de você e não fora. Normalmente ele não está fora, tá? Pode ser que esteja, mas ele está dentro da sua cabeça. O segredo ele está dentro do motivo que você está fugindo e não no resultado disso. Então, se você está consumindo esse tipo de conteúdo, você pode estar com alguma coisa mal resolvida dentro da sua cabeça. Essa é basicamente a minha ideia e o que eu vejo que as pessoas ficam fazendo, tá? Não é aquela pessoa que faz de vez em quando, mas sim aquela pessoa que faz todo dia, porque ela quer relaxar, quer sumir do mundo, a vida dela tá muito difícil e ela tem que resolver, não consegue resolver, tá travado. E aí ela recorre a esse tipo de recurso para ela não ficar totalmente naquele estado toda hora. Por isso que um psicólogo é muito bom, porque ele praticamente vai te falar as perguntas certas para você se fazer, para você dar as respostas certas e você simplesmente acabar de vez com essa coisa que você está escondendo dentro de você mesmo, tá? E se não tiver grana para isso, pensar profundamente sobre seus problemas e como resolvê-los, focando sempre na solução deles. Então não adianta você reclamar ou fugir, porque uma hora ou outra esse problema vai bater de frente com você, vai bater na tua testa e você nem vai perceber, cara. Você vai, de uma hora ou outra, você vai ter que resolver esses problemas, sendo falta de dinheiro, um trabalho ruim, um relacionamento ruim, porque essas coisas, cara, que a gente resolve dentro da gente, ela dói pra caramba. Conversas difíceis, elas doem pra caramba, conversas que você tem que tomar decisões, elas doem muito. Só que, se você não resolver, isso pode gerar outra coisa pior, que é isso que está acontecendo com você. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo o que você achou sobre o assunto, ou se está totalmente errado. Mas é claro que eu não sou o dono da verdade, o dono da razão, tá bom? Então eu fico por aqui e até alguns segundos.